Boa noite, a graça e a paz. Eu sou o pastor Carlos e eu quero agradecer você que está chegando aí na nossa live, você que está chegando aí para mais um dia, nós estamos celebrando, louvando, nos debruçando sobre a palavra do Senhor, mais uma vez. Eu quero te agradecer e agradecer a você e às pessoas que você vai convidar, né? Eu quero que você encaminhe o link da nossa página, a Igreja Batista Água Viva Ribeirão Preto, para os seus amigos, para aquelas pessoas que estão em casa, que são milhares, né? Milhões de pessoas que estão em casa. Essa live pode alcançar qualquer pessoa no planeta. No planeta, pessoas podem se converter. A palavra de Deus pode ser um alimento para aqueles que estão aí desvalidos, cansados. Então eu gostaria que nesse início, né, enquanto a gente está aqui esquentando os motores, que você compartilhe, que você fale com quem está aí próximo de você. Pastor, eu vou ter que sair da live para poder compartilhar. Faça isso então, compartilhe, pegue o celular da sua filha, o celular de alguém aí que não está na live e compartilhe, né? O nosso link é facebook.com/Ibave Ribeirão. Vou repetir, facebook.com/Ibave Ribeirão. Então encaminha aí, convide. Deus tem um maná vindo do céu para trazer para a sua vida e nós não podemos ser egoístas, nós temos que compartilhar isso com outras pessoas, falar desse amor para outras pessoas. Eu tenho certeza que num dia como hoje, né, um dia onde nós celebramos a ressurreição, Jesus ressuscitou, né, Ele está vivo e podemos celebrar isso nesse tempo que as pessoas estão presas nas suas casas, né? Estão fazendo esse confinamento, por conta dessa enfermidade que está aí assolando tantas vidas. Quantas pessoas estão ansiosas, preocupadas, quantas pessoas estão sem direção para suas vidas. Então você não pode ficar isso só com você. Convide outras pessoas, mande aí para os seus grupos de WhatsApp, seus grupos de Facebook, encaminhe, olha, a live começou, vem ouvir a palavra comigo, enfim. O Espírito Santo vai dirigir você, você vai escrever aquilo que o Espírito Santo vai colocar em você. Nós queremos que a palavra de Deus possa se espalhar pelo maior número de pessoas possíveis. Cremos que Jesus Cristo está às portas e nós não podemos ficar alheios a isso. Verdadeiramente Cristo está às portas. Os sinais estão apontando para isso. Então, e nesse momento de pandemia, de tristeza, de angústia, a palavra de Deus é o mais poderoso remédio, o mais poderoso alimento, a mais poderosa direção que alguém pode receber na vida. É as boas novas do Evangelho. Nós estamos aqui com esse único intuito de falar, multiplicar, encaminhar a palavra do Evangelho, as boas novas do Evangelho ao maior número de pessoas possíveis. Então, eu insisto, estou gastando tempo com isso, para que você, em nome de Jesus, possa convidar os seus amigos, convidar as pessoas que estão próximas de você, convidar os irmãos que estão próximos de você. Em nome de Jesus, você precisa fazer isso. Amém? Eu gostaria de orar, né? Nós sempre começamos as nossas reuniões, seja pessoalmente, seja virtualmente, orando. E eu gostaria já também de dar uma direção para você, que você interaja comigo, que você ore aí também, que você possa estar aí próximo da sua família, do seu filho, da sua esposa. Se você está sozinho na sua casa, que você também possa voltar-se agora para o Senhor, voltar o seu espírito para Deus. Nós vamos orar. A palavra de Deus fala que aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. E quando é ligado no céu, há uma resposta do céu para a terra. E Deus age, Deus abre as portas, Deus manifesta a sua glória. Bênçãos se manifestam quando nós oramos, quando nós declaramos. Por isso eu quero convocar você. Ore comigo agora em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui reunidos. Estamos aqui, Pai, reunidos como igreja. Através, ó Deus, do instrumento do Facebook. Ó Deus, através, ó Pai, da internet. Através dos meios que o Senhor gerou nesse tempo.
para declarar que o teu nome é santo, para declarar que o Senhor é poderoso, que não há um outro Deus além de ti. A palavra de Deus fala que não há outro Deus, aleluia, além do Senhor, aleluia, não há outro ao qual nós devemos prestar culto. Ele é o Senhor, e nós estamos aqui para declarar em nome de Jesus que o Senhor está nesse lugar, que o Senhor está em cada casa, está indo através de cada celular, de cada computador, de cada meio eletrônico. O Senhor está tocando agora em cada vida, em cada pessoa, que a palavra de Deus não vai ficar presa, não vai ficar parada, não vai ficar escondida, mas o teu Espírito vai tocando agora, vai trazendo renovo. Aquele que está cansado e oprimido, vai trazendo força. Aquele que está, ó Deus e Pai, desesperançado, que o Senhor venha trazer esperança. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que esse culto está sendo aberto agora sobre a bênção do Senhor, está sendo aberto agora sobre a graça do Senhor, está sendo aberto agora pelo poder do Espírito Santo. E no poder do Espírito Santo, eu declaro sobre a sua vida que bênçãos sem medidas virão hoje. O Senhor vai fazer além da sua expectativa, e eu declaro que o Senhor vai operar e vai manifestar. Oh Deus, honramos o teu nome nesta noite, Senhor. Honramos o teu nome nesta noite, Senhor. Declaramos que tu és santo, que não há outro Deus além de ti, que a tua glória é maior do que a vida, que o Senhor é, aleluia, o Senhor foi, o Senhor é e o Senhor será eternamente Deus. O Senhor é o único, o Senhor é o alfa, é o ômega, o Senhor é o começo e o fim de todas as coisas. E por isso, Pai, abençoe esse culto, abençoe essa reunião, toque em cada vida que está nos ouvindo hoje aqui, Pai, que esse instrumento seja canal, Pai, flua como o rio, aleluia, a internet, flua como o rio, a palavra, flua como o rio, ó Deus, aleluia, as conexões, os amigos que estão sendo convidados para ouvir a tua palavra hoje, Senhor. Declaramos isso no nome poderoso de Jesus, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Eu pertenço a ti. 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 Aleluia. Eu pertenço a ti. Essa é minha realidade. Essa é minha realidade. Essa é minha realidade. Essa minha realidade. Na sua casa, vamos lá comigo, declare água. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Abba.
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso. Diga em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Aleluia. Glória a Deus. E a orla de suas vestes enchiam o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Aleluia. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Rei, Senhor dos senhores e eterno Rei. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom quando a gente adora o Senhor, quando a gente bendiz o nome daquele que é Rei, que é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Nós estamos num jejum de 21 dias, debaixo das asas do Altíssimo, declarando que somos guardados pelo Senhor, que somos supridos pelo Senhor em tudo aquilo que nós necessitamos, em todos os propósitos de Deus. Nesse tempo de muito medo, nós podemos declarar que nós estamos escondidos, aleluia, aleluia, à sombra do Onipotente, que nós estamos debaixo das asas do Senhor.
E nessa semana que entra agora, o jejum, nós estamos aí para a última semana do jejum. A última semana do jejum. Gostaria muito que você intensificasse as suas orações, que você participasse ativamente desse jejum. Nós vamos estar passando todos os dias as palavras de declaração para você declarar na sua casa. É muito importante. Nós aprendemos ouvindo, né? A fé vem pelo ouvir. Então, quando eu ouço, eu recebo fé. Hoje, daqui a pouco, eu vou ministrar a palavra e você vai ouvir da palavra e ela vai gerar fé. Mas quando nós, aleluia, quando nós declaramos, nós estamos expressando a nossa fé. Eu gostaria muito que você atentasse para isso, que você fizesse isso todos os dias, principalmente o pessoal da nossa igreja. Se você quiser, aí você nos procura, tem um telefone aí na nossa página do Facebook, você pode nos procurar e nós também podemos mandar para você as declarações diárias, para você participar conosco nesse jejum. Cremos que o jejum toca muito o coração de Deus, né? Jejum é uma oração potencializada e nós cremos muito nisso, que o jejum quebra cadeias, jejum destrói armadilhas do diabo, que jejum nos coloca numa nova posição em Deus. Então participe do jejum, esteja ativo no jejum. E eu gostaria muito que você, principalmente nessa última semana, coloque 5 pessoas que você gostaria de que elas conhecessem o Senhor, tivessem um encontro com o Senhor, tivessem uma experiência que marcasse a vida delas. 5 pessoas, coloque aí nas suas orações 5 pessoas, que você esteja orando por elas, parentes seus que você gostaria que estivesse se convertendo. 5 pessoas, para nós orarmos, para declararmos que o Senhor é Deus. E nessas lives, se caso você foi tocado por Deus em algo, se você recebeu um milagre, recebeu uma resposta da parte de Deus, nos comunique, nós queremos dar testemunho aqui. Nós queremos que nesse tempo de jejum, milagres já estão acontecendo. A gente já tem recebido testemunhos pessoais de pessoas que receberam milagres, respostas de Deus aconteceram. Pode acontecer com você também. E acontecendo, nos comunique. Nós queremos ser abençoados ouvindo o seu testemunho. E eu vou partilhar ele aqui na próxima live e nas outras lives que vão ser feitas também nesse jejum. Nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. Amém? Glória a Deus. No final do culto nós vamos participar da ceia do Senhor. É importante que você já esteja preparado para a sua ceia. É a primeira vez que nós, Igreja Batista Água Viva, fazemos a ceia virtualmente. É importante que você esteja pronto, preparado. Convide a sua família, convoque a sua família. Se tiver crianças distraídas, coloquem elas lá no quarto, né, para que elas não venham atrapalhar você nesse momento do seu culto. Ou se você tem autoridade sobre elas, para que elas se assentem e ouçam a palavra junto com você. Amém? Mas não se deixe distrair. Antes de nós começarmos a live, eu senti de orar por isso, para que você não se distraia. Você não está na sua casa, você está na igreja. Você está louvando a Deus. Nós estamos juntos. Porque na minha casa não tem... Dá para ouvir aqui até uma formiga andando no chão, que dá para ouvir, porque não tem ninguém fazendo barulho aqui. Amém? Eu acho que na sua casa também dá para fazer isso. Em nome de Jesus. Hoje as pessoas costumam celebrar como o dia da Páscoa, né? Mas de fato o dia da Páscoa foi na sexta-feira, né? Hoje é o dia da ressurreição, né? Jesus hoje podemos declarar que está vivo. Aleluia. Amém, igreja? Jesus está vivo e nós podemos declarar isso com toda a autoridade, né? É interessante que a ressurreição prova que Cristo foi aceito, né? A ressurreição prova que o sacrifício de Jesus foi aceito. Por quê? Porque é interessante que Jesus, ele se entregou na morte. Ninguém tomou a vida de Jesus. Jesus não foi lá e mataram Jesus. A Bíblia fala que ele foi voluntariamente, aleluia, ele se entregou pelos nossos pecados. E lá ele diz a Bíblia que ninguém tomou a vida dele, ele entregou a sua própria vida. Amém? E por conta disso, Jesus, ele entrou na morte. Jesus entrou na morte. E ele, depois que ele ressuscitou, antes dele ressuscitar, ele foi até o inferno, diz a palavra de Deus. Ele foi até o inferno e lá ele tomou as chaves do abismo, tomou as chaves do inferno, né? A morte não pôde detê-lo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o salário da morte é o pecado. Mas como Jesus não tinha nenhum pecado sobre a vida dele, não havia nenhuma legalidade.
Então a morte não pôde retê-lo. E a Bíblia diz que ele se levantou da morte. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode dar um amém aí? Jesus se levantou da morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque ele nunca pecou. Ele é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, ele levantou-se da morte. Ele ressuscitou. Não havia ninguém digno disso. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele era digno. Ele tomou sobre si todas as nossas dores, levou sobre si todas as nossas enfermidades. E hoje podemos declarar e podemos dizer que há um homem assentado à direita de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, aleluia. E por conta disso, hoje você pode ter ousadia para estar diante de Deus. Você pode chegar-se diante de Deus com alegria e com ousadia. Por quê? Porque Deus não está com raiva dos filhos. Deus não tem raiva. A ira de Deus não vai vir ou não está sobre os filhos. Os filhos são amados. Os filhos receberam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E sobre os filhos não há ira, não há raiva. E nós podemos fazer o que nós fizemos aqui. Nós podemos orar, podemos declarar, podemos bendizer o nome do Senhor. E nós podemos ter certeza e garantia que em nome do Senhor Jesus, você que não tem dormido direito, você que não tem conseguido deitar na cama, talvez por algum tipo de acusação, por algum tipo de medo, por algum tipo de aflição, creia tão somente que o leão da tribo de Judá, ele envia os seus anjos para guardar o teu sono, para você dormir hoje à noite. Você vai dormir em nome de Jesus. Hoje à noite você vai ter um sono, aleluia, guardado pelos anjos do Senhor. O Senhor não dorme, diz a palavra de Deus. O guarda de Israel não dormita. Aleluia, aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. Vamos falar hoje sobre esse dia tão especial para os cristãos em todo o planeta, né? Não podíamos deixar de falar sobre esse assunto. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia primeiramente em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vou repetir. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O texto diz aqui, em 1 Coríntios 5, 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Quando nós falamos da Páscoa, não podemos deixar Cristo fora dessa história. Cristo é um tipo, né? Nós podemos ver na história da Páscoa, principalmente da Páscoa no Antigo Testamento, que fala muito de Cristo. Cristo está em todo o texto relacionado com a Páscoa. E hoje nós vamos ver isso, falando primeiramente no Antigo Testamento. Cada detalhe do livro de Êxodo, no capítulo 12, é um retrato de Cristo redimindo, de Cristo resgatando, de Cristo pegando de volta aquilo que o diabo tinha levado, aquilo que o diabo tinha roubado. E hoje nós queremos declarar e podemos dizer com toda certeza que fomos resgatados da nossa vida errada, fomos resgatados da nossa vida sem sentido, porque Cristo morreu ao seu tempo para nos resgatar. E eu posso dizer que eu sou um resgatado do Senhor. Você é um resgatado do Senhor. Você foi trazido de volta para os planos maravilhosos do Senhor. Então, Êxodo capítulo 12 fala muitas coisas a respeito disso. A primeira coisa que nós podemos ver em Êxodo 12 é uma nova vida. Deus te deu uma nova vida. Você agora não é mais aquela velha pessoa, você não é mais aquela velha criatura, você não é mais aquela pessoa sem propósito na vida. Deus te deu uma nova vida. Diga comigo, Deus me deu. Deus me deu. Uma nova vida. Uma nova vida. Repita comigo, Deus me deu. Deus me deu. Uma nova vida. Uma nova vida. Aleluia. Ao lermos o texto de Êxodo 13, 4, né? Êxodo capítulo 13, versículo 4, nós lemos assim: Hoje, mês de Abibe, estará saindo. Vou ler de novo Êxodo 13, 4. Hoje, mês de Abibe, estarás saindo. Abibe, na Bíblia, significa aquilo que floresce, aquilo que renasce, aquilo que volta à vida, vamos dizer assim, né? Então, no mês de Abibe, o mês de Abibe foi o primeiro mês contado da saída do povo do Egito.
quando o povo estava saindo do Egito, Deus disse para eles: olha, o mês de Abib vai ser o primeiro mês da contagem. Tanto é que para os judeus o tempo é contado a partir da saída do Egito. E nós, pegando para nós vivíamos no Egito também. Né? Então, quando nós saímos do Egito, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós saímos do Egito também. E aí começou uma nova vida para nós. Começou um tempo novo para nós. Para os judeus começou a contagem da vida deles. Começou a contagem da história deles. E quando eu e você aceitamos a Cristo, começa a contagem da nossa vida. Né? A Bíblia fala que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Eu tenho uma nova vida que Jesus Cristo me deu. Fomos salvos e a vida começou a florescer dentro de nós. Um outro texto que eu quero comentar com você aqui, Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim, Êxodo 12, 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: esse deverá ser o primeiro ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Então aqui nesse texto, o Senhor falou que eu acabei de comentar aqui, Deus estabeleceu o mês de Abib, o começo de tudo, o florescer de tudo, o iniciar de tudo, e disse que a partir da saída, a partir daquele momento da Páscoa, né? Páscoa fala de mudança, Páscoa fala de passagem, a palavra Páscoa significa passagem. Então eu e você passamos da morte para a vida. Nós passamos de sem propósito para um propósito. Passamos de humilhados, de negados para filhos. Amém? E aí, o que o Senhor pediu? Que cada casa tenha um cabrito. Cada casa, cada família tenha um cabrito. E esse cabrito seja guardado. Por que um cordeiro para cada família? No dia 10 do mês, ou seja, no dia 10 do mês de Abib, eles deveriam tomar um cordeiro. O cordeiro era para cada família. Quando Deus enviou seu filho, tinha a intenção de salvar a família inteira. Quando Deus enviou o cordeiro pascal, que é Jesus, ele queria salvar a família toda. Mas ali no tempo do Antigo Testamento, eles colocaram um cordeiro em cada casa. Um cordeiro sem defeito, sem defeito. E é interessante que esse cordeiro, ele ficava, antes dele ser sacrificado, segundo os relatos da Bíblia, ele ficava 4 dias dentro de casa. Por que ele ficava 4 dias dentro de casa? Antes do sacrifício, antes de ser sacrificado, antes de passarem o sangue nas portas. Ele ficava 4 dias para que eles pudessem verificar que aquele animal não tinha nenhuma doença, que ele não tinha nenhum problema, que ele não tinha nenhuma dificuldade ali que aparentemente não surgia, né? Então ele ficava ali durante 4 dias. E nesse período ele era observado. Em Êxodo 12:4, continuando a falar sobre esse cordeiro, Êxodo 12:4 diz assim: se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Há um detalhe aqui que eu quero chamar a sua atenção, de que o cordeiro ele podia ser mais do que uma família necessita. Cristo, ele também é muito mais do que uma família necessita, amém? Cristo é aquele que veio, aleluia, fazer um sacrifício por todos. E esse cordeiro aqui, esse bicho aqui que era separado para o sacrifício, ele também representava Cristo nesse sentido. O cordeiro era além do que uma família necessitava, na sua maioria das vezes. E Cristo é além também para nós, daquilo que nós precisamos. Deus tem muito mais coisas para fazer, além do que você possa imaginar, além do que você pode pedir. Talvez você está pedindo um emprego, talvez você está pedindo a cura de alguém que esteja enfermo, ou até internado. Eu digo para você, diante de Deus, o Cordeiro Pascal, chamado Jesus Cristo, vai fazer além do que você pede. Ele vai fazer mais do que você pede, porque assim é o Senhor. Ele vai além das nossas expectativas, Ele vai além daquilo que nós pedimos, porque Ele te ama, Ele tem um plano para a sua vida, Ele vai fazer melhor para você.
E assim era naquelas casas. O cordeiro era maior do que a necessidade das famílias. Então ele era dividido pelas famílias que poderiam necessitar. Indo para o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus foi chamado de cordeiro várias vezes. Jesus foi chamado de cordeiro várias vezes. Então eu posso dizer que o cordeiro do Antigo Testamento é o cordeiro do Novo Testamento. Eu posso dizer isso baseado na palavra de Deus. E um texto que eu quero comentar com você aqui, João 1,29. João 1,29 diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha a ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, primo de Jesus, olhando Jesus vindo para ser batizado, João chega e fala: aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João teve a revelação de que ele seria o sacrifício, o único sacrifício, o superior sacrifício, o poderoso sacrifício. Ele era o Cordeiro de Deus. E é também que Pedro, lá em 1 Pedro 1,18, Pedro também falou a mesma coisa a respeito de Jesus. Olha só o que diz aqui, ó: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que fez o sacrifício por cada um de nós. Jesus é o Cordeiro que sobra, que sobeja na nossa vida, como ele sobejou nas famílias lá no tempo do Antigo Testamento. Aleluia, aleluia. Então Jesus é um símbolo do Senhor. O Cordeiro é um símbolo do Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que creu, aleluia. Se você creu no Cordeiro, isso significa que os seus pecados foram tirados, removidos e esquecidos. Eu vou repetir isso. Se você creu no Cordeiro, seus pecados foram apagados. Se você creu no Cordeiro, seus pecados foram esquecidos, foram lançados no mar do esquecimento. É interessante, igreja, que muitas vezes o diabo vem nos acusar, vem trazer acusação. Talvez você esteja debaixo de acusação, mas você precisa crer no que eu estou dizendo. Não estou dizendo de mim mesmo, estou dizendo da palavra de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você precisa se apoderar disso pela fé. A fé é o meio pelo qual você toca em Deus. Você se achega a Deus. Quando você crê, as janelas do céu se abrem. Quando você crê, aleluia, os milagres acontecem. Quando você crê, coisas sobrenaturais acontecem. Você precisa crer que o seu pecado não vai trazer acusação, porque o Senhor Jesus foi maior do que tudo. Ele sobrou, como ele sobrou no Antigo Testamento. Hoje ele sobra sobre as nossas vidas e tudo aquilo que nós precisamos. Para Jesus não tem horário. As pessoas dizem que orar de madrugada não tem fila, né? Isso não existe diante de Deus. Deus é tão poderoso, tão sobrenatural, tão grandioso, que se todos dobrassem seu joelho, se lá não sei quantos bilhões de pessoas tem no mundo, se todos dobrassem o joelho e pedissem todos ao mesmo tempo, Deus ouviria todos. Aleluia. Por que ele não vai ouvir você? Glória a Deus. Ele vai ouvir você em nome de Jesus. Creia nisso. Vai ouvir você. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo inteiro e o seu também. Aleluia, aleluia, aleluia. Fazendo a comparação daquele cordeiro que ficava 4 dias antes de ser sacrificado, ele era provado, ele era visto, ele era observado, aquele cordeiro, aquele animal do Antigo Testamento. E é interessante que Jesus passou pelo mesmo processo. Jesus foi examinado diversas vezes. Eu vou relatar algumas aqui rapidamente. Jesus foi submetido a 6 exames, a 6 processos, onde ele foi examinado, ele foi pesquisado, onde foram perguntado coisas a ele. É interessante, igreja, como o Antigo Testamento se completa no Novo, como no Antigo Testamento nós podemos ver Cristo. E a palavra de Deus hoje é para falar para você, que quando você lê o Antigo Testamento, olhando Cristo, vendo Cristo nele, você é edificado, você é abençoado. Então por isso que a gente está falando hoje sobre palavras do Antigo Testamento.
mas que você entenda, hoje é dia de celebrarmos aquele que vive, celebrarmos aquele que está sentado à direita de Deus, aquele que intercede por nós, aquele que se coloca entre nós e Deus, aquele que no fim das nossas orações nós falamos sempre em nome de Jesus, porque Ele envia, Ele coloca diante de Deus as nossas petições. E é sobre Ele que nós estamos falando hoje. Aleluia. Uma das vezes que Jesus foi testado, provado, para ver se Ele era um cordeiro perfeito, como o cordeiro do Antigo Testamento. Está em Marcos capítulo 14, verso 53. Marcos capítulo 14, versículo 53. Diz assim: levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Toda a comunidade judaica, todos os líderes, os sumos sacerdotes, os cabeças do judaísmo ali daquela região, se reuniram para ver quem era Jesus, para examinar quem era Jesus. E a Bíblia não relata que havia sequer um pecado em Cristo Jesus. Os judeus tentaram, perguntaram, colocaram Jesus em perguntas difíceis, complicadas, mas ele respondeu todas elas. E eles chegaram, contra até a própria vontade deles, chegaram à conclusão que não havia nada a falar, aleluia. Não havia nada a dizer, aleluia. Porque ele era perfeito, ele era digno, ele foi aceito, o sacrifício de Jesus foi aceito na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia. Esse foi o julgamento dos judeus, um deles. Mas os romanos também julgaram Jesus. Em seguida, João 18, 28. João, capítulo 18, versículo 28, diz assim: em seguida de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. O pretório era a reunião ali dos líderes romanos. Já estava amanhecendo. Para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. A Páscoa estava próxima. Os romanos interrogaram Jesus, perguntaram coisas a ele, viram, olharam para ele. A Bíblia fala que ele não tinha formosura, aleluia. Mas ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pilatos disse 3 vezes, não vejo nenhum pecado, não vejo nenhum erro, não vejo nenhum problema nesse homem. Tanto é que ele lavou as mãos, todos nós sabemos. Por quê? Porque Pilatos, vou repetir, ele disse 3 vezes, não vejo nada de errado nesse homem. Os judeus viram alguma coisa errada em Jesus? Não. Os romanos viram alguma coisa errada em Jesus? Também não. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não achava falta nenhuma em Cristo. Aleluia. E aí, Jesus vai para a cruz. Jesus é levado para a cruz. Ele passa por isso, né? A Bíblia faz similaridades interessantes, né? De como foi, né? O cordeiro, ele foi morto ali no 4º dia, né? Depois que ele ficava ali sob observação. E Jesus morreu no dia da Páscoa, né? Então o judeu comemora a Páscoa, comemorou a Páscoa naquela época, naquele tempo de Jesus, no mesmo dia. E é interessante que os detalhes são parecidos, muito parecidos. Aliás, são iguais. Jesus, a Bíblia fala que ao meio-dia o céu escureceu, aleluia. Ao meio-dia o céu escureceu. Jesus ainda não estava morto. Mas há uma coisa que eu quero dizer para você aqui. Jesus entrou na escuridão para que você viva na luz. Aleluia. Ao meio-dia daquele dia, a Bíblia fala que o céu escureceu. Mas Jesus entrou sim na escuridão. Jesus entrou na morte. Jesus suportou toda acusação, para que não haja nenhuma acusação sobre você. Não há nenhuma acusação sobre você. Aleluia. Nenhuma acusação. Glória a Deus. Ele entrou na escuridão para que você viva na luz. Quando eu falo luz, não é a luz natural, é que você ande na luz. Cristo é a luz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você precisa, em nome de Jesus, crer nisso, que Ele dá a luz. Ele dá a luz. Ele é luz. Ele deu a luz que Ele é para você viver na luz. Amém?
E diz a Bíblia Sagrada que às 3 horas da tarde, às 3 horas da tarde ele morre. E é interessante isso que eu vou dizer para você. Ao mesmo momento em que Jesus Cristo morre, ele ali vira o sacrifício de fato. Lá no templo, lá onde os judeus estavam lá celebrando a Páscoa judaica, o cordeiro também estava sendo imolado no mesmo horário. No mesmo horário. E quando isso acontece, o shofar, eu não sei se você conhece esse instrumento, o shofar é tocado, anunciando a Páscoa. E acontece uma outra coisa interessante quando essa trombeta, né? O shofar é como se fosse uma trombeta, anunciando a Páscoa, anunciando a Páscoa. A Páscoa também combina com o ano do jubileu, no caso aqui do tempo de Jesus. O jubileu é o ano onde todas as dívidas são perdoadas, aleluia. Então os escravos que eram escravos foram libertos, as dívidas que tinham todas elas eram esquecidas e diversas outras coisas foram acontecendo naquele dia. Quando Jesus disse lá na cruz, está consumado, e entregou seu espírito, todo escrito de dívida que tinha sobre nós foi acabado. Acabado, não há nenhuma dívida. Sabe, quando nós oramos o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, você tem que crer o seguinte: não há mais nenhuma acusação sobre você. Quando a Bíblia fala dívida, ela está falando de acusação. Ah, pastor, mas eu tenho uma dívida no banco. Isso é outra coisa. Ah, eu estou devendo um vizinho. Isso é outra coisa. Eu estou falando de pecado. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. O sangue, falando sobre o sangue que era aplicado depois do sacrifício lá no Antigo Testamento. Depois que o animal foi morto, depois dos 4 dias, ali a morte ia passar em todo o Egito, e a Bíblia fala que os primogênitos todos iam morrer, mas aqueles que tinham sangue na porta, o anjo da morte não ia entrar dentro daquelas casas. Eu quero chamar a sua atenção sobre essa marca, o sangue nas portas. O sangue ele era colocado do lado de fora das portas, não era colocado do lado de dentro. Por quê? Porque quem tem que ver o sangue é quem estava do lado de fora. E quem é que estava do lado de fora no caso do Antigo Testamento? Deus estava do lado de fora. Porque Deus falou, eu vou passar com o anjo da morte. Né? E olhando para nós hoje o sangue está marcado em nós, pelo lado de fora também, amém? Quando o Senhor olha para mim e para você, Ele vê o sangue de Jesus, aleluia. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o sangue de Jesus e Ele fala, eu te aceito, porque o meu filho fez o sacrifício perfeito por você, eu te aceito, aleluia. Por isso que o Evangelho ele inclui, o Evangelho não exclui, o Evangelho ele traz para perto, ele não coloca para fora, o Evangelho não separa aquele que se veste de um jeito ou aquele que se veste de outro jeito, o Evangelho aceita as pessoas. É claro que eu vou falar um pouquinho de um detalhe daqui a pouco, mas eu quero que você tenha clareza sobre isso. Você está marcado com o sangue de Jesus. Aleluia. E quando a morte passou lá no Antigo Testamento, a morte não entrou dentro da casa. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o Senhor vai guardar você nessa pandemia, porque o sangue está colocado sobre a sua vida, sabe? E qualquer espírito de morte que venha querer se apresentar diante de você, ele vai ver o sangue de Jesus sobre você, e ele vai falar, eu não posso fazer nada com esse aí, não posso fazer nada com aquela ali. Por quê? Porque eu estou vendo o sangue do Cordeiro de Deus naquela vida. Então você já está guardado pelo Senhor. Creia nisso, que você está guardado pelo Senhor. Que você está guardado pelo Senhor, sabe? Muito cuidado com a televisão, sabe? Nesse tempo de recesso que a gente está em casa, você que é estudante, você que trabalha, está em casa, pare de assistir os noticiários. Pare de assistir os noticiários. Eles vão trazendo pânico para você. Claro que você precisa se cuidar. Nós não estamos alheios ao que está acontecendo. Nós sabemos exatamente o que está acontecendo. Mas nós não podemos deixar o pânico tomar o nosso coração. Eu ouvi um caso que me chamou muita atenção. Não aconteceu aqui em São Paulo. Aconteceu em outro local. Um senhor muito preocupado, extremamente preocupado com toda essa situação. Aí ele começou a dar uma síndrome de pânico nele. Ele ficou, começou a ficar extremamente preocupado. E o que ele fez? Ele saiu naquele estado que ele estava, de preocupação, e foi para um sítio dele. Mas ele foi sozinho. E chegou lá, o pânico não passou.
E o que foi que aconteceu? Ele teve um infarto. Ou seja, se ele tivesse ficado na casa dele, crendo que o Senhor já marcou ele com sangue e que ele está guardado pelo Senhor, ele teria ficado em casa, não teria acontecido nada com ele. Então não deixe o pânico tomar teu coração, em nome de Jesus. Quando a gente fala do sangue aplicado, além da morte não chegar, aleluia, o diabo também não lhe toca. Porque ele vê o sangue também. Entende isso? O sangue fica do lado de fora. Por quê? Porque o sangue é para aqueles que estão ali para olhar. Aquele que chega com a má intenção. Aquele que chega com um espírito maligno. Aquela situação ruim que chega. Ele vê a marca do sangue. Ele não pode tocar em você. Não pode chegar perto de você. E hoje nós estamos marcados pelo Cordeiro Pascal. Cristo, Filho de Deus. Amém? Aleluias! Não somos nós que avaliamos o valor do sangue. Por quê? Mas Deus que vê o valor do sangue. Nós temos que crer pela fé que nós estamos guardados. Pastor, eu não vejo o sangue. Amém. Nem eu também vejo o sangue, mas eu creio que eu estou marcado pelo sangue de Jesus. Eu fui aceito, porque Cristo foi aceito. O sacrifício dele foi aceito. Por isso ele morreu e ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus prova o amor de Deus para com cada um de nós. Eu fui aceito. Eu não sou uma pessoa perfeita. Não sou. Ah, você é um pastor. Eu sou um pastor. Eu não sou perfeito. Mas eu tenho a marca do sangue de Jesus. Aleluia. Eu fui aceito. E você também é. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E é interessante que o texto ainda fala que não haverá praga. Não haverá doença. Não haverá nada de ruim. Um outro detalhe que eu quero dizer para você sobre o Antigo Testamento. Quando o povo saiu de lá, quando eles estavam escravos, eles eram miseráveis e estavam doentes. Então eles eram o quê? Miseráveis e doentes. Eles estavam debaixo, imagina um escravo que come mal, vive mal, passa uma situação completamente ruim e eles eram assim, muitos doentes e não comiam mal e não tinham nada. Eram miseráveis, miseráveis. Mas a Bíblia fala que quando eles saíram do Egito, a Bíblia relata que não havia um sequer doente. Você imagine 3 milhões de pessoas. Eu estou falando aqui de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem 700 mil habitantes. Então seria mais ou menos umas 4, quase 5 Ribeirão Preto saindo de uma cidade, saindo de um lugar. Ou, se você quiser, uma cidade maior, 3 Campinas, 3 cidades de Campinas se deslocando, saindo. E a Bíblia relata que não havia um sequer doente. Não havia um doente sequer. E outra, a Bíblia relata que eles todos saíram de lá enriquecidos. Enriquecidos. Os egípcios doaram diversas coisas para eles. E eles saíram de lá enriquecidos. Deixa eu dizer algo para você. O Senhor se fez pobre para que eu e você fôssemos enriquecidos. Ele se fez pobre, se humilhou, tomou a forma humana, se tornou ali um ser humano. Saiu da sua glória para que eu e você pudéssemos ser enriquecidos. Ah, pastor, está faltando alimento na minha casa. Declare que você é enriquecido. Sabe? Declare que você é enriquecido. O irmão do meu pai foi pastor da Assembleia de Deus por muitos anos. E ele plantou igrejas em várias cidades do interior de São Paulo. E uma história que eu vi de uma das filhas dele, quando ela contou para mim, que eles não tinham nada para comer dentro de casa. E havia paz dentro daquela casa. Estavam ali preocupados, mas Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover. E eles estavam numa casa no meio do nada, plantando igrejas aí no interior de São Paulo. E um dia, nessa situação, eles dobraram o joelho dentro de casa e oraram e agradeceram a Deus pela falta do alimento. E aí alguém bate na porta, ou eles ouvem um barulho na porta, eu não me lembro agora certinho como é que foi isso. Mas eles abriram a porta e tinha uma cesta básica imensa na porta deles. E tinha alguém lá? Não tinha ninguém. Aleluia. Não tinha ninguém lá. Aleluia. Será que Deus mudou? Será que Deus não vai suprir a sua necessidade? Aleluia, você está marcado com sangue. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. É interessante que
esse sangue, né? Falando sobre esse sangue, né? O que aplacava a morte ali no Antigo Testamento não eram as boas obras das pessoas. Porque Deus não falou assim: quando eu vir, eu e o anjo da morte, quando eu vir as suas boas obras, eu não vou entrar na sua casa. Quando eu vir o seu bom comportamento, eu não vou entrar na sua casa. Pois bem, querido, deixa eu dizer algo para você. Comportar-se é o mínimo que qualquer pessoa vai fazer. Eu conheço muitos descrentes que são educadíssimos, são verdadeiros gentlemen, né? Nem sei falar essa palavra direito. São verdadeiros, são educados, são pessoas educadas, acolhedoras, chegam, abrem a porta da sua casa, são educadíssimos, mas não tem Cristo. Então, quando Deus falou: olha, quando eu passar e eu ver o sangue, eu não vou entrar. Ele não falou: quando eu vi as suas boas obras, eu não vou entrar. Quando eu vi o seu bom comportamento, eu não vou entrar. Sabe? Tem muita gente que está debaixo de acusação porque acha que não é perfeito, porque acha que não anda direito, porque... Deixa eu dizer algo para você. O sangue de Jesus faz você se tornar perfeito diante de Deus. Não é sua obra, não é você que faz, é o Senhor que faz por você. Amém? Nunca se esqueça disso. O cordeiro deve ser comido. Êxodo 12, 8. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, nem em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele, até pela manhã, queimá-lo-eis. Êxodo 12, 8. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Aqui está dizendo que o animal não deveria ser cozido, e o animal não devia ser comido cru. Apesar que não creio que... Bem, a Bíblia está falando que alguém devia comer cru, né? Mas não devia ser comido nem cru e nem cozido. Mas por que isso? O que isso tem a ver com Cristo? Pois bem, se você entende que Jesus foi colocado na cruz, e a Bíblia fala que todos os pecados, todas as angústias, todas as aflições, tudo que de ruim que havia no homem foi colocado sobre ele. Por quê? Porque a ira de Deus foi colocada sobre Jesus. A ira de Deus que devia vir sobre mim e sobre você, a ira de Deus que devia vir sobre todos os homens, foi lançada sobre Cristo. Então, o fogo, por isso que o animal devia ser colocado no fogo, diretamente no fogo. Como está escrito aqui, ó, comereis o animal no fogo. Por quê? Porque Jesus recebeu o fogo da ira de Deus. Jesus recebeu o fogo da ira de Deus de todos os homens. Amém? Então, por isso que você tem que entender que você se torna justo por causa do sacrifício de Jesus. Hoje é um dia especial para nós, porque celebramos a Páscoa. Celebramos que Jesus está sentado à direita de Deus. Aleluia, obrigado. Já estou terminando aqui essa palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. O texto que tem a ver com aquilo que eu falei, que eles saíram ricos de lá, um texto, seria Salmo 105, versículo 37. Salmo 105, versículo 37. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro, e não havia em suas tribos quem estivesse doente. Então o texto que eu estou falando aqui para você é a confirmação daquilo que eu tinha dito. Não falei de mim, falei da palavra. Todos saíram de lá sem doença e enriquecidos. Como Deus faz as coisas, né? Como Deus é poderoso. Aleluias, aleluias. Havia uma recomendação que eles deviam comer um pão para sair de lá. Eles deviam preparar um pão sem fermento. Que seria o quê? A ceia que nós vamos participar daqui a pouco, porque eu falei para você preparar a sua ceia aí. Que eles iriam participar da ceia deles ali. E eles deviam preparar um pão sem fermento. Fermento fala de pecado, fala de transgressão,
né? E eles deviam preparar esse pão. Mas há um detalhe nesse texto aqui, eu não vou ler ele aqui, mas o texto fala que eles deviam estar prontos para sair. Prontos para sair. Prontos para ir. O pão tinha que ser feito às pressas, porque eles tinham que sair de lá quando fosse dado o sinal, eles tinham que sair às pressas. Eu digo uma coisa para você, a Bíblia fala que nós somos forasteiros aqui na terra, que nós estamos aqui de passagem, sabe? Não estou falando de morte, eu estou falando que nós não devemos nos apegar a esse mundo, sabe? Nós não somos desse mundo, nós somos de outro planeta, aleluia, nós somos de outro lugar, nós estamos aqui só de passagem. Mas esse texto fala do quê? De uma pressa, de estar prontos. A Bíblia fala que eles cingiam seus lombos, ou seja, eles estavam se preparando, se aparelhando, se equipando para sair da terra, para ir em direção ao projeto, o plano que Deus tinha para eles. Eu digo uma coisa para você, você é crente, você está pronto. Não estou falando para ir para a glória com o Senhor. Eu digo para você estar pronto para tudo aquilo que Deus tem para você. Você está pronto? Aquele povo no Antigo Testamento fez o pão sem fermento, ou seja, o pecado. Deus já pagou pelos seus pecados, mas não devemos conviver com o pecado. Não devemos andar com o pecado. Você está pronto? Você já cingiu seus lombos para estar pronto? Deixa eu dizer algo para você. Finalizando a minha palavra aqui. O Senhor quer estabelecer no teu coração de que um cordeiro foi morto lá no Antigo Testamento. Aliás, primeiro vários cordeiros foram mortos para que a morte não entrasse. Depois, no tempo de Jesus, um único cordeiro foi colocado dentro do tabernáculo. E lá ele foi sacrificado. Mas houve um cordeiro, o Cordeiro de Deus, Filho de Deus, que morreu em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. Para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar isso na sua vida, em nome de Jesus, que nós vamos participar da ceia daqui a pouco. Nós vamos estar aqui reunidos na ceia do Senhor, para recebermos essa vida de Deus, recebermos essa alegria de Deus. Sabemos que somos marcados pelo Senhor, que o diabo não pode chegar perto de nós. O diabo não pode se aproximar de nós porque ele vê a marca do sangue. Nós somos guardados pelo Senhor, somos protegidos pelo Senhor. E você pode experimentar hoje, pela fé, a salvação. E você pode receber tudo isso na sua vida. Você já aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Pois bem, hoje é o dia, hoje é a hora, é nesse momento que você recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Todos os privilégios que eu relatei aqui são para os filhos. Eu gostaria que, se você deseja, sabe, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O dia de amanhã não nos pertence. O dia de hoje nos pertence, mas o dia de amanhã a gente não sabe. Ou seria muito, mas muito, que você tomasse agora uma decisão de receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E ao fazer isso, você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. E você vai ser filho, herdeiro e co-herdeiro. Gostaria que você fizesse essa oração comigo. Para que você receba Jesus. Diga aqui assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Repita comigo: eu desejo estar a partir de hoje no centro da sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. O benefício é para os filhos. Você que fez essa oração, você se tornou filho. E ao fazer isso, eu gostaria muito que você se manifestasse. Que você enviasse aí uma mensagem, um SMS ou um
entrasse aí também no Messenger do Facebook da Igreja Batista Água Viva. Mande a sua oração, mande o seu pedido de oração, mande que você aceitou a palavra de Deus, mande aí uma impressão que você teve da palavra do Senhor, porque o Senhor é o nosso Cordeiro, que foi aceito por Deus e levou sobre si todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Hoje é um dia extremamente importante para o cristianismo, e eu quero que você aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu volto daqui a pouco para celebrarmos a ceia do Senhor, para que você possa ser poderosamente abençoado da parte de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Que palavra abençoada, né? É muito bom estar aqui novamente com vocês para poder falar, ministrar no coração de vocês a respeito da palavra dos dízimos e das ofertas, a respeito da importância de contribuir na casa do Senhor também neste momento, porque é como nós estamos dizendo ultimamente, nós estamos separados fisicamente, mas no Espírito nós nos mantemos em unidade, e a parte dos dízimos e das ofertas nós mantemos essa união, porque quando nós contribuímos na casa do Senhor com os recursos financeiros, nós estamos contribuindo com a obra do reino, que é uma obra que é do próprio Senhor Jesus Cristo. Essa obra não é de homens, mas é a obra do próprio Senhor Jesus Cristo. Assim como Cristo se entregou na cruz do Calvário, ele foi entregue como uma oferta agradável ao Senhor. Essa oferta subiu aos céus como um cheiro suave e agradável a Deus. Porque, como o pastor Carlos ele acabou de mencionar, era uma oferta perfeita diante de Deus. Nós, da mesma forma, podemos oferecer uma oferta com nossos dízimos e as nossas ofertas. De que forma? Apresentando primeiramente diante do Senhor os nossos corações. Como é que você deseja fazer essa ação? Será que nós estamos abertos, com o coração dispostos a servir ao Senhor? Porque a palavra também ela fala que tudo que nós formos fazer, que seja feito para o Senhor, para a glória do Senhor. Se eu for caminhar, se eu for andar, se for morrer ou para viver, que seja para a glória de Deus, não para homens. Então neste momento eu convido a vocês, antes de qualquer coisa, que vocês possam mais uma vez abrir o coração para receber essa palavra, para poder realmente ter revelação no seu espírito, para que você tenha entendimento da importância dessa atitude. Porque quando nós entregamos nossas ofertas, nossos dízimos, não é para homens, não é para pastores, como muitos ainda têm esse tipo de pensamento, esse tipo de conceito errado. Então deixa o Espírito Santo quebrar esse paradigma, esse preconceito dentro de você. Vou orar agora para que haja uma revelação do seu Espírito, para que a gente possa juntos estar em comunhão neste momento também. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Papai amado, trazer revelação, Pai, deste ato profético, Pai, porque a Tua palavra diz, ó Pai, que nada faltaria para os Teus filhos. Verdade. Santo Deus, em Teu nome, ó Pai, eu declaro, Papai amado, a abundante fé, Pai, a abundante graça, Pai, sendo manifestada, Pai, no meio dos Seus filhos, ó Pai, que toda incredulidade seja quebrada agora, Pai, que seja quebrada em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente, ó Pai, declarar, ó Pai, diante do Senhor, Pai, como o Espírito Santo, sendo testemunha viva, Pai, aqui no nosso meio, ó Deus, que nós possamos declarar através deste ato profético, ó Pai, que o Senhor é o único Deus das nossas vidas, ó Pai, que Mamon não irá reinar, ó Pai, porque é o Deus, ó Papai, vivo, a quem nós servimos, ó Pai. Então nós declaramos, ó Pai, que portas de emprego sejam abertas, ó Pai. Que os corações dos seus filhos sejam abertos, ó Pai. Para poder receber a Tua palavra, Pai. Para poder contribuir com a Tua obra, Pai. Assim nós declaramos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Então, irmãos, eu vou compartilhar uma palavra rapidamente com vocês, para que a gente possa ver através da luz da palavra de Deus, a revelação que o próprio Deus deu para os teus filhos. Aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia, se você quiser anotar também, para depois refletir em Malaquias, isso no Antigo Testamento, Malaquias 3:10, a palavra do Senhor diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida, por causa de vocês
repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras dos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor, Ele é o Senhor dos Exércitos, é Ele que batalha por nós, é Ele que faz todas as coisas acontecer. Se hoje eu ou você, nós temos frutos, veio do Senhor, veio dos céus, porque o pão, o maná, Ele desce dos céus todos os dias, é Ele que nos dá o que vestir, o que comer, é Ele que dá todas as coisas pra gente. Mas muitas vezes a gente se engana, achando com um conceito errado, como eu já disse. Porque eu trabalhei, porque eu fiz, porque eu não. Nessa história já não existe mais eu, mas existe Cristo em nós, porque é Ele que faz tudo acontecer. Por causa de Cristo, como o pastor Carlos diz, nós somos salvos. Por causa de Cristo, nós temos recursos financeiros para ter mantimento na nossa casa. Mas assim como há mantimento na nossa casa, todos os dias, que nós possamos colocar a nossa confiança diante do nosso Pai eterno, diante do nosso Pai celestial, para que também haja mantimento na casa dele. Porque, assim como diz a palavra, que nós possamos fazer prova dele. Esse é o único versículo que Deus pede para nós façamos provas dele. Porque isso trata de um ato de fé, e Deus se agrada daqueles que têm fé. Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. A palavra também diz, lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o reino dos céus é sua justiça. Quando nós declaramos todas as palavras do Senhor com fé, quando nós contribuímos na casa do Senhor, amém, com o seu reino, com a sua obra, amém, nós estamos declarando que nós estamos junto com Ele nesse propósito. Aleluia. Nós estamos tendo a revelação e a importância desta obra que o Senhor começou. E todas as outras coisas serem acrescentadas são realmente todas as coisas, são as coisas secundárias, que é o que nós vestimos, o que nós comemos, porque a palavra, o que ela fala? Que se Deus não deixa faltar nem para os pássaros, vocês acham que eles iriam deixar faltar um alimento e um mantimento para os teus filhos? É claro que não, porque a palavra também diz, se nosso Pai natural, sendo mal, é o que a palavra diz, Ele nos dá boas dádivas, como nós pedimos, quem dirá o Pai Celestial, o nosso Pai Eterno, Ele dará até mesmo o próprio Espírito de vida eterna, o próprio Espírito Santo. Então que nós possamos ter revelação disso, porque o próprio Espírito de Deus, Ele quer habitar dentro de você neste momento. Que você e eu possamos cada vez mais ter a revelação das coisas que Deus valoriza. Porque nós precisamos dar prioridade para o reino dos céus. Porque tudo aquilo que nós vemos, isso é passageiro, mas as palavras de Deus, ela é eterna. Aleluia. Então, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos tomar essa atitude como um ato de fé. No final dessa conferência, desta live, nós iremos deixar todas as informações bancárias, as formas, os meios de você poder fazer isso da maneira mais fácil. Então, eu vou fazer mais uma oração para que nós possamos encerrar este momento dessa palavra de dízimos e ofertas, para que a sua vida seja abençoada. Aleluia. Em Cristo Jesus. Pai, nos declaramos e agradecemos, ó Pai, a Ti, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Te agradecemos porque através do Senhor, ó Pai, nós recebemos o maná que vem dos céus, ó Pai, o alimento. Te agradecemos por essa data tão especial, Pai, porque Cristo se entregou na cruz do Calvário para que hoje nós tivéssemos vida em abundância, para que a paz que excede todo entendimento, ó Pai, reinasse dentro de nós. Pai, que eu declaro em nome de Jesus Cristo, Pai, que todo temor seja quebrado agora, Pai, porque a tua palavra diz a verdade, Pai. Cristo é a verdade que reina dentro de nós. Aleluia. Não importa o que nós estamos vivendo, não importa as circunstâncias, não iremos negligenciar nada, Pai, mas nós cremos, ó Pai, que Cristo tem o poder de realizar todas as coisas. Então, desde já, Pai, te agradecemos pelas portas de emprego que já estão sendo abertas, ó Pai. Ainda que nossos canais não possam ver, mas nossos olhos espirituais estão sendo abertos com fé, Pai, para poder ver, Pai, o céu se abrindo diante daqueles que estão entregando a sua vida, Pai, para Cristo Jesus. Porque nele há o poder, a glória e a honra para o tempo, por toda a eternidade. E o amém sejam dados para Ti, Jesus, para Ti, para a glória de Deus Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Pegue aí os elementos da sua ceia. Eu quero agradecer você que tem
andado em fidelidade com seu dízimo e a sua oferta. E aí enfatizar também o que o Alê falou, né? Se você quer contribuir e não sabe de que maneira você pode fazer isso, use o Facebook para perguntar, use o Messenger para perguntar. E teremos a liberdade de estar aí passando para você as informações necessárias. Você já pegou aí o seu vinho, o seu suco de uva. Eu pedi para que em todas as casas as pessoas pudessem estar filmando isso, né? Filmando isso para que a gente possa depois fazer um pequeno vídeo. Gostaria muito que alguém estivesse filmando esse momento de live, de ceia, para que a gente pudesse também estar aí também registrando em cada casa, em cada família, em cada lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu disse que o Senhor ele entrou nas trevas para que nós tivéssemos luz. Eu disse que nesse dia os escravos foram libertos, as dívidas foram pagas, sabe? A Páscoa fala que não devemos acusar ninguém, e a Páscoa fala que nós não devemos condenar ninguém, e também não receber nenhum tipo de condenação. Aleluia. Lá em 1 Coríntios a Bíblia fala que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão. E também o texto fala também que o cálice era o cálice da nova aliança no sangue dele. E ele pediu para que nós fizéssemos isso até que ele volte. Quando participamos da ceia, nós estamos como foi lá no Antigo Testamento. É como se fosse o mês de Abib, onde tudo começa, onde tudo se inicia. Quando eu e você participamos da ceia, a Bíblia fala que somos curados. Eu creio que você vai participar da ceia, você vai ser curado, em nome de Jesus. E eu creio que quando você participa da ceia, o Senhor renova as suas forças. Amém? E você vai ser como aquela águia que voa a lugares mais altos. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos aqui, Pai. Te agradecemos por essa ceia. Pedimos que o Senhor abençoe. Que o Senhor consagre esses elementos. Para que nós possamos participar desse momento tão especial. Lembrando do que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Lembrando do seu sacrifício vicário. Lembrando da sua glória, do seu favor sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Eu quero convocar você, nesse momento tão solene, tão importante, que você participe do pão e depois participe do cálice, um após o outro. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glorificamos o teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, Glória a Ramana, Sharanamana. bendito é aquele que vem no teu nome, Pai. Aleluia. Ramana, Shora, Recebemos, Ramana, Pai, Shora, aleluia. Ramana, Recebemos o teu perdão, Pai. Ramana, Shora, Ramana, Shara, Agradecemos Ramana, pela marca que o Senhor colocou em nós. Ramana, Agradecemos porque nessa ceia nós somos renovados. Renovados. Como foi no Antigo Testamento, o mês de Abib. Nós entramos no mês de Abib agora, Pai, no mês do renovo, onde somos renovados, fortalecidos. Aleluia. Bendizemos o Senhor nesta noite. Glorificamos o Senhor nesta noite. Por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, Pai. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Receba a vida. Receba a vida em você. Vida de Deus em você. Receba o Galabaxoiandalabá. Receba a glória de Deus sobre a sua vida. O favor de Deus sobre a sua vida. Que a glória do Senhor se manifeste aí na tua casa nesses dias. Que a luz de Deus entre na sua casa. Não haja treva nenhuma aí na sua casa. Que você possa glorificar e bendizer esse Deus. Não vai faltar nada dentro da sua casa. O Senhor vai suprir cada uma das suas necessidades. Eu quero finalizar a minha live. Agradecer você que ficou até aqui conosco. E pedir que você fique ligado aí nas nossas Facebook, no YouTube, no Instagram. Para nós vamos ter, quem sabe, fazer algumas lives durante a semana.
para orarmos juntos. Essa é a semana da decisão, a semana que o Senhor vai se manifestar ainda mais. Eu conto com as suas orações. Ore por mim, ore pela minha casa. Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus.